E aí, pessoal, tudo certo? Chegamos à quarta parte da nossa série sobre as lendas mais perturbadoras da antiga União Soviética. Se você ainda não viu os episódios anteriores, não deixe de conferir, cada um deles vai te deixar com a pele arrepiada. Hoje temos 4 relatos arrepiantes para compartilhar, mas atenção, tem uma quinta história que não coube aqui, exclusiva no nosso Telegram. Não perca tempo, corre lá, dá uma olhada e já se inscreve para não ficar de fora das próximas. Agora senta aí confortavelmente porque o que você vai ouvir não é qualquer coisa. Passaram-se décadas desde que aquele império desabou e levou consigo os segredos de quem viveu seus horrores. Eu poderia ter levado essa história para o túmulo, afinal passei anos sendo interrogado, transferido de um lugar para outro, como um fantoche, obrigado a repetir cada detalhe até que as palavras perdessem o sentido. Depois me jogaram numa prisão como traidor da pátria, onde assinei tantos papéis e deporei tantas vezes que o medo de falar ainda me persegue mesmo, sabendo que ninguém mais se lembra de mim. Se alguém ainda se importa, pouco importa. Já passei dos 70 sem família, sem ninguém. Não tenho mais o que perder. O destino, porém, tinha outros planos. Quando tudo indicava que eu apodreceria entre 4 paredes, uma anistia inesperada me devolveu a liberdade após apenas 4 meses. E agora, antes que a morte me leve de vez, tenho uma dívida a pagar com a verdade. Sei que minha história soa como delírio de velho caduco, mas juro por tudo que é sagrado. Cada palavra é real. Tudo começou quando o mundo ainda acreditava no sonho soviético e o governo investia pesado na conquista do Ártico. Eu, recém-formado e sem amarras, topei na hora o convite para trabalhar nas expedições geológicas do Planalto de Putorana. 6, 7 meses congelando na tundra, 2 de folga e um salário que, para a época, era de fazer inveja. Enquanto meus colegas de faculdade se casavam e arrumavam empregos estáveis, eu embarquei nessa aventura, sem pestanejar. Meu trabalho? Manter os geradores que alimentavam as bases geológicas. Parece simples, mas naquelas condições era questão de vida ou morte. Imagina só, inverno, com termômetros marcando 40 graus negativos, ventos cortantes como lâminas a 100 por hora. Sem eletricidade, os geólogos não durariam uma semana. No verão, até que dá para improvisar, mas no inverno, que dura 9 meses por lá, a falha de um gerador significava congelar até a morte. E não pense que era só ligar e pronto. Aqueles monstros de metal, do tamanho de vagões, exigiam manutenção constante. Eu checava óleo, ouvia ruídos suspeitos, desmontava peças quando necessário. Uma vez, tivemos que esperar um mês por uma peça que veio do continente depois de um hidroimpacto causado por condensação. Sortudos por estar no verão. A rotina era monótona, mas eu me virava. Para quebrar a solidão, inventava brincadeiras, como aquela vez com um geólogo novato obcecado por ouro. O garoto não parava de perguntar sobre veios auríferos, então eu inventei uma história sobre um rio a 15 quilômetros do acampamento, onde vira algo brilhar no fundo. Sugeri que ele enchesse um saco de terra para analisarmos juntos. O bobo não só acreditou, como arrastou o saco pela tundra inteira transbordando de ganância. Quando chegamos, encontrei lascas de cobre que havia escondido antes. O olho do rapaz brilhou como se tivesse ganhado na loteria. Sumiu por 3 dias revirando o rio, até que o encontramos exausto, de mãos vazias, teimando em não voltar sem nada. Nunca mais me dirigiu a palavra e logo foi embora. Coitado. Mas minha verdadeira válvula de escape eram as expedições solitárias em busca de lagos cheios de peixes. Com a bênção dos chefes, eu pegava o Snegod, carregava mantimentos, munição, um rifle, porque cruzar com um urso ou uma doninha do tamanho de um cachorro grande não era brincadeira, e partia por 2, 3 dias. Levava também um buraco portátil para furar o gelo, varas de pescar e um saco de dormir. A tundra é traidora. Parece fácil se orientar, com suas colinas distantes, árvores anãs que não obstruem a vista. Mas é tudo ilusão. Aquela paisagem repetitiva engole pessoas como se fosse areia movediça. Já vi casos absurdos como 2 pescadores que se perderam em um lago minúsculo, rodeado por 4 montanhas idênticas. Passaram horas remando de uma margem à outra, convencidos de que estavam no lugar errado até encontrarem, por puro acaso, uma bituca de cigarro que um deles havia jogado antes de entrar na água. Sem aquele detalhe, quem sabe até hoje estariam vagando em círculos. E foi justamente nessa armadilha geográfica que eu me meti naquele dia fatídico.
Carreguei o Snegold com o essencial, me despedi do acampamento e parti em direção a um lago que, segundo meus cálculos, abrigava escamudos gigantes. Queria impressionar os colegas com um banquete de peixes monumentais. Depois de algumas horas cortando a neve, avistei finalmente aquele espelho d'água que mais tarde eu mostraria para centenas de pessoas como um aviso. Mas isso, meus amigos, é uma história para continuar. Aquele lago, que já havia sido testemunha silenciosa de relatos de militares de todas as patentes e cientistas de renome, revelava-se agora diante de mim pela primeira vez. Nada em sua aparência o distinguia dos centenas de espelhos gelados espalhados pela tundra, e foi justamente essa normalidade que o tornou a armadilha perfeita. Nos longos anos que se seguiram, confinado entre 4 paredes de concreto, eu revirei esse momento na memória como um filme em câmera lenta. Porque que probabilidade absurda existia de que entre centenas de lagos idênticos em um lugar, esquecido até por Deus, fosse exatamente eu, um homem comum, sem pretensões de herói ou mártir, a tropeçar naquele único ponto do mapa onde a Terra decidirá abrir a boca? Mas divagações não salvam vidas. Era inverno, e o gelo naquele trecho media pelo menos 1 metro de espessura. Confiante, avancei com o Snegold até quase o centro do lago, onde a superfície parecia mais firme. Foi então que ouvi o estalo. Não foi um som de rachadura, mas um rugido surdo, como se o chão estivesse sendo arrancado debaixo de mim. O veículo afundou em um segundo, levando consigo meu equipamento, minhas provisões, minha última chance de voltar para o acampamento. Como um homem e não como um cadáver. Instintivamente preparei-me para emergir em água gelada, mas em vez disso, caí no vazio. O último pensamento antes de bater a cabeça no gelo e perder os sentidos foi uma certeza gelada: não havia água ali. Nunca houve. Acordei não sei quanto tempo depois, mas o suficiente para perceber que meus dedos ainda respondiam e que a dor latejante na têmpora era um bom sinal. Eu não havia congelado até a morte. A pequena armadilha em que caíra era uma caverna de 6 ou 7 metros de profundidade, coberta por uma fina cúpula de gelo que filtrava uma luz fantasmagórica. O lugar onde meu Snegold desaparecera era agora um abismo ainda mais profundo, uma garganta escura que engolira tudo o que eu tinha. Rastejei para longe da beirada, o coração batendo como um martelo contra as costelas. A situação era clara: sem armas, sem transporte, sem comida. Mesmo que conseguisse sair dali, as chances de chegar vivo ao acampamento eram tão pequenas quanto as de um Soulcrab sobreviver no deserto. Revirei os bolsos com mãos trêmulas. As fósforos, embrulhadas em um pano encharcado de suor e pressionadas contra o peito, estavam intactas. A garrafa de álcool que eu guardara no forro da jaqueta, minha previsão de último minuto, também resistira. Alguma coisa é alguma coisa. Quebrei um pedaço de tecido, enrolei-o em um galho seco encontrado perto do local da queda e molhei tudo com álcool. O fogo acendeu com um chiado e de repente eu tinha luz. Não era muito, mas era o suficiente para explorar meu túmulo temporário. Chão da caverna estava coberto por detritos estranhos, galhos retorcidos, pedras lascadas e restos de vegetação petrificada pela geada eterna. Aqui já houve água, pensei, e não qualquer água, um lago inteiro, que desaparecera como por magia. A crosta de gelo sob a qual eu caíra devia ter se formado recentemente, como se a terra tivesse respirado fundo e sugado tudo para baixo. Talvez pelo mesmo rasgo que engolira meu Snegold, mas isso não fazia sentido. O Planalto de Putorana é uma fortaleza de rocha sólida. Os pontos de fratura tectônica mais próximos estão a centenas de quilômetros tão distantes que era mais fácil acreditar em lendas de gigantes adormecidos ou mamutes colossais que teriam afundado o leito do lago com seu peso do que em um colapso geológico espontâneo. A lógica falhava, e isso me deixava mais nervoso do que o frio. Avancei com cuidado, testando cada passo. Um torção de tornozelo ali seria uma sentença de morte. Mas o relógio corria contra mim. Congelar sob a terra era uma perspectiva muito mais certa do que na superfície. 2 horas se passaram. Ou 3. O tempo perdeu significado. Não havia saída visível. De um lado, um desmoronamento. Do outro, uma parede quase vertical de rocha. Uma armadilha. Dentro de uma armadilha. Examinei a parede em busca de qualquer saliência, qualquer fenda, mesmo sabendo que mesmo que encontrasse uma, não teria como romper o teto de gelo acima sem despencar ou enterrar-me sob toneladas de gelo quebradiço. Foi então que vi uma
Fenda estreita quase imperceptível. E quando aproximei o archote, a chama dançou. Havia uma passagem. Até aquele momento eu não sabia que existia uma palavra para o que sentia ao me arrastar para dentro daquele buraco, claustrofobia. Mas não precisava de termos científicos para entender o pânico que me dominou quando as paredes começaram a se fechar, arranhando minha roupa, rasgando a pele, pressionando meu peito como se a própria montanha quisesse me esmagar. A luz do archote fraquejava e eu rezava. Sim, rezava, apesar dos anos de ateísmo imposto pelos meus pais, para que não se apagasse ali, deixando-me na escuridão absoluta, sozinho com o som da minha própria respiração ofegante. Não sei quanto tempo levei para emergir do outro lado, exausto, em um salão tão vasto que minha chama não conseguia alcançar as paredes. Só eu, o silêncio e a escuridão. O coração batia tão forte que eu ouvia o sangue nos ouvidos. Consegui, mas a que custo? A ideia de voltar por aquele túnel era pior do que a morte, preferia arrancar os próprios dentes a me arrastar de volta. Não há escolha, pensei. Ou sigo em frente ou apodreço aqui. Com o archote tremendo na mão, comecei a contornar a parede. E então o vi. A princípio, pensei se tratar dos restos de um alce ou algum outro animal grande. Mas, à medida que a luz dançava sobre os ossos, um suor frio me cobriu da cabeça aos pés. Aquilo tinha uma cabeça de cão. Não um lobo, não um urso, algo entre as coisas. Com traços caninos distorcidos por algo que não era natureza. E pior, estava queimado. Não pela geada, não pelo tempo, como se tivesse sido consumido por dentro. As marcas nas costelas, os membros retorcidos. Era antigo, sim, mas a maneira como metade do corpo se fundira ao gelo da parede, como se a própria terra o tivesse rejeitado, era de pesadelo. E então notei as mãos. 6 dedos em cada uma. Humanos. Ou quase. A criatura media mais de 2 metros e meio, e restos de tecido apodrecido, roupas, ainda pendiam de seus ossos. Algo que um dia fora vestido. Algo que um dia fora alguém. A criatura havia sido uma fêmea. Ou pelo menos assim sugeriam os farrapos de tecido, que ainda resistiam ao tempo, uma saia longa esfarrapada feita de algo que não era pele nem linho, mas sim uma fibra grossa e áspera como se tecida a partir de nervos secos. Sobre os ombros, restos de uma capa, ou talvez um manto ritualístico, aderiam aos ossos como cascas de inseto morto. Mas foi o colar que me hipnotizou. Ele repousava sobre a garganta ossuda, quase fundido ao gelo que a envolvia. Meus dedos tremiam ao tocá-lo, não pelo frio, mas pela certeza de que estava violando algo que não deveria ser perturbado. O metal, se é que era metal, estava quente. Impossível, pensei. Nada deveria reter calor depois de séculos, milênios, enterrado sob toneladas de gelo. Mas ali estava, uma pulsação tênue como se o objeto ainda respirasse. Os símbolos gravados nele não eram escrita. Eram aviso. Espirais que se retorciam. Em torno de uma figura central, uma criatura de 7 membros com mandíbulas desproporcionais e olhos que pareciam ter sido esculpidos por alguém que sabia como. Eles brilhavam na escuridão. Ao segurar o colar contra a luz vacilante do meu facho, as marcas pareciam se mover, como se as sombras por trás delas dançassem. Nesse momento, algo dentro de mim se partiu ao meio. Medo? É claro. Mas também uma euforia doentia, a mesma que deve correr nas veias de um homem quando ele descobre que está prestes a mudar a história. Eu havia encontrado isso. Eu segurava a prova de que não estávamos sozinhos, não no cosmos, mas aqui mesmo, sob nossos pés, enterrada como um segredo que a Terra cuspiu de volta só para mim. Já imaginava os títulos: Descoberta do século, Civilização pré-humana nas entranhas da Sibéria. Os prêmios, o meu nome em livros de história, até uma estátua. Quem sabe? A peçanha seria batizada com meu sobrenome. O abismo de meu nome? Ri baixinho, um som seco que ecoou pelas paredes como um presságio. Foi então que ouvi um rumor, não o estalido do gelo nem o chiado do vento nos túneis. Algo ritmado, como um coração batendo contra a pedra, ou como tambores. Paralisado, contei os segundos entre as batidas. 1, 2, 3. Não é a minha imaginação. O som vinha de algum lugar à frente, abafado pela distância, mas inconfundível. Uma cadência primitiva quase orgânica, como se as próprias paredes da caverna estivessem se contraindo para produzir aquele ruído. O facho tremeluziu. Olhei para baixo, o gás estava acabando. Uma última chama azulada lambeu a ponta antes de se apagar, mergulhando-me na escuridão total. Oh,
pânico deveria ter me engolido ali mesmo. Mas em vez disso, quando meus olhos se ajustaram, vi ela. Uma luz. Não o branco ofuscante da saída, nem o amarelo sujo das lanternas humanas. Era um brilho azulado, fraco como a fosforescência de um cogumelo venenoso pulsando no fundo do túnel. E com ele o som dos tambores crescia, agora acompanhado por algo mais, um arrastar de corpos, um chiado úmido como se dezenas de gargantas estivessem se preparando para cantar. Eu deveria ter corrido. Todo instinto de sobrevivência gritava para que eu me virasse e cavasse meu caminho de volta à superfície, mesmo que isso significasse morrer, congelado no caminho. Mas a curiosidade, essa faca de 2 gumes que já havia cravado em tantos exploradores antes de mim, me empurrou adiante. A cada passo o cheiro mudava. Primeiro, o mofo úmido da caverna. Depois, algo metálico como sangue velho. Então, um fedor doce e podre como carne deixada ao sol por semanas. E finalmente, quando cheguei à beirada do desfiladeiro interno, aquele odor, ozônio e enxofre, como se o ar estivesse queimando. Lá embaixo, a 5 metros de profundidade, uma cena se desenrolava sob a luz de uma fogueira azul. Não era fogo comum. As chamas dançavam verticalmente como se puxadas por uma força invisível e no centro, onde deveria estar a lenha, havia algo que pulsava, um núcleo escuro quase líquido que parecia respirar. Em torno dele elas se moviam. Silhuetas alongadas de membros demasiadamente compridos, se contorcendo em uma dança que não era humana. Não era nada que a natureza deveria produzir. Uma delas se erguia sobre 2 pernas, apenas para desabar de 4, arrastando os dedos ou garras pelo chão. Outra girava em círculos, a cabeça jogada para trás, em um ângulo impossível, como se tentasse morder a própria espinha. E os sons que emitiam não eram gritos, não eram uivos. Eram palavras distorcidas repetidas em coro, uma litania que ecoava pelas paredes. KH1YGena. KH1YGena. O sangue gelou nas minhas veias, porque eu reconheci aquele som. Era a mesma sílaba gravada no colar, a mesma que agora percebia estava entalhada nas paredes da caverna, escondida entre as rachaduras do gelo. Não eram marcas naturais, eram letras, uma linguagem esquecida sussurrada por bocas que não deveriam mais existir. Foi quando ele emergiu do abismo ao lado da fogueira, uma fenda tão profunda que nem a luz azul conseguia tocar seu fundo. Veio um ruído. Não um som, mas uma vibração, como se o ar estivesse sendo rasgado por algo imenso demorando-se a nascer. As criaturas pararam. Os tambores calaram. Até a fogueira parece ter contido a respiração. E então ele subiu. Não vi seu rosto. Não precisava. A sombra que se ergueu sobre as criaturas era tão vasta que bloqueou até a luz da fogueira, mergulhando tudo em uma penumbra viscosa. Mas senti seu tamanho. Senti o peso de sua presença, como se o espaço ao meu redor estivesse sendo comprimido por algo que não cabia neste mundo. As criaturas uivaram. Não de medo, de reconhecimento. E foi quando seus olhos, dezenas deles, refletindo o azul da fogueira como espelhos quebrados, se viraram para mim. Não respirei. Não pisquei. Apenas gritei, um som gutural que não saiu da minha garganta, mas sim do lugar onde a razão havia se desintegrado segundos antes. E então corri. Corri como um animal ferido, cego, surdo, com as mãos estendidas à frente como um mendigo implorando pela saída. Tropecei em pedras. Rasguei a pele nas paredes. Oh! Som das coisas atrás de mim, o arrastar de membros, o chiado de respirações que não eram humanas, me perseguia como uma maldição. Até que vi ela ponto à luz. Não a azulada, mas a branca, suja, real do mundo lá fora. Arremei-me pela parede de gelo quase vertical, cravando os dedos em fendas, os pés escorregando, o coração explodindo. Quando finalmente rolei para fora na neve fresca, não parei. Corri, corri, até os pulmões ardarem, até as pernas cedem, até o corpo inteiro tremer não de exaustão, mas de algo muito pior, a certeza de que elas ainda estavam lá embaixo, e que ele havia me deixado ir. Foi numa dessas noites que tudo começou. Há cerca de 2 anos, no coração gelado de janeiro, quando o inverno ainda apertava o punho sobre a terra. Eu havia acabado de mergulhar na vida independente, jogado numa estação grande no meio de um povoado militar, um daqueles lugares que só sobrevivem por causa do aeroporto e dos trilhos que o cortam como veias. A 50 quilômetros da minha cidade, aluguei um quarto num apartamento compartilhado. Não era o que sonhara, mas a liberdade tinha seu sabor.
mesmo quando a solidão batia à porta como um credor impaciente. Era minha quinta escala. Aquela noite, o turno era meu. Olhei o relógio no notebook, 16h02. Suspirei fundo, passando os dedos pelos cabelos. Outra vez sem dormir antes do serviço. Vou virar um zumbi de tão esgotado. Mas tá, bom, aguento. O episódio do seriado foi interrompido pelo toque do celular. Era. Andrei Palit é meu maquinista. Um velho careca de 60 anos, sempre risonho, que conhecia cada parafuso da locomotiva como se fossem suas próprias rugas. Atendi. Alô? Ei, Palit. Oi, Dima. Escuta, hoje não vou. Preciso ir pra cidade, urgente. Peguei folga. Quando chegar no depósito, fala com o escalador. Eles vão te juntar com outro maquinista nessa escala, depois eu volto e a gente segue junto. Havia algo estranho na voz dele. Respiração acelerada, engolindo saliva a cada frase. Como se as palavras saíssem à força, arrastadas por um medo que não queria nomear. Entendi. Vou lá. Tudo bem contigo? Sair assim, sem aviso. Tudo certo, tudo certo. A mulher pediu para visitar o irmão dela. E daí, menino? Vai ficar fuçando na vida dos outros? Enquanto não deixar esse debrilhando que nem espelho, não sai daqui, entendeu? Riu, mas o tom era seco, como um galho. Quebrando. Tá bom, tá bom. Boa viagem, então. Ele desligou sem responder. Fiquei olhando para a tela, franzindo o senho, antes de voltar ao seriado com um grunhido. Quando chequei a previsão do tempo, meu humor piorou. Menos 26 graus Celsius e neblina congelante. Perfeito. Me arrumei e parti. No depósito, o escalador me apresentou a um novo maquinista, um cara alto, encorpado. 26 anos. Recém-formado, cheio de energia, falante. Gostava de memes. Jogos, daquele tipo que faz a escala render. Pelo menos não vai ser chato, pensei. Após os protocolos de segurança e as burocracias de praxe, seguimos para a máquina. No caminho, ele me explicou que trabalharíamos no Xinchembasa, um complexo industrial que extraía brita para a ferrovia. Claro, mandar o novato para a linha isolada, empurrando vagões para lá e para cá como um hamster na roda. Pelo menos Palit não estava por perto. Toda vez que íamos para lá, algo dava errado, falhava no teste de atenção, excedia a velocidade. O lugar parecia amaldiçoado para ele. E eu não. Estava a fim de outra bronca do chefe. Aceitamos a locomotiva e partimos. Tudo corria bem. O trem andava, eu conversava com o cara, fumava dentro da cabine, coisa que Palit nunca permitia. A metade do turno passou sem incidentes. Às 17 horas, o rádio cuspiu a ordem: Xinchembasa, rumo à área de manutenção. Não tínhamos almoço oficial, mas nos davam 2 horas para inspecionar a máquina. Tempo livre, ou seja, cada um faz o que quer com ele. Paramos a meio caminho, 7 quilômetros da estação 7 do complexo. Lugar perfeito para dormir. Sem holofotes, sem o barulho de outras locomotivas, só a linha solitária e uma fileira densa de árvores de cada lado. O maquinista acionou o freio, jogou as pernas no painel e mergulhou no celular. Preguiçoso do caralho. Podia pelo menos ajudar, resmunguei, descendo do trem. Levei lanterna, martelo e luvas. Afundei os pés na neve enquanto contornava a máquina, checando os trilhos, os eixos. Tudo em ordem. Mas quando levantei os olhos, o cenário me hipnotizou. O mar leitoso de neblina engolia os trilhos que desapareciam no nada. A locomotiva, um monstro verde e metálico, parecia um Hulk, enferrujado, devorado pela bruma a 10 metros de distância. Arrepiei-me. Acendi um cigarro, sentindo o chá do termo queimando por dentro. Precisava fazer xixi. Não ia mijar do lado da máquina. O cara podia estar olhando pelo espelho, sem contar que era nojento. Desci a encosta em direção às árvores, iluminando o caminho com a lanterna. Melhor não quebrar a cara no escuro. Enquanto aliviava a bexiga, algo chamou minha atenção entre os troncos, uma placa enferrujada com restos de tinta branca. Terminei rápido e me aproximei. Era uma chapa de identificação de locomotiva, T3692. Um modelo antigo, quase uma relíquia. Caramba, que achado! Segurei o pedaço de metal como se fosse ouro, imaginando onde pendurá-lo, no para-choque do carro ou na parede do quarto. Mas, então, um estalo seco cortou o silêncio. Virei-me bruscamente, jogando a luz da lanterna para a direita. A neblina engolia tudo, mas a uns 20 metros, 2 pontos luminosos brilhavam no escuro. Um bicho. Olha, como os olhos ardem. Torci para não ser um lobo. As palavras mal saíram da minha
Boca quando os pontos começaram a apagar, lentos como brasas morrendo. Animal não se virou, não se afastou. Os olhos simplesmente sumiram. Sem som. Sem movimento. Um calafrio me percorreu da nuca aos calcanhares. Virei-me em círculo, varrendo a escuridão com a lanterna. Nada. Silêncio demais. Nem o ronco do diesel chegava até ali. Ou eu tinha me afastado demais, ou o maquinista o desligara. Deve ser o cansaço, me fazendo ouvir coisas. Mas a placa sob meu braço pesava como chumbo. Comecei a voltar, apressando o passo na neve alta. Lá está seguro. Tem luz, tem calor. Nada vai me pegar. Não queria pensar no que tinha visto. Os galhos estalavam sob meus pés, mas então ouvi outro som, um craque úmido como ossos se partindo. Ou uma coluna vertebral. Paralisado, fiquei 15 segundos imóvel, o coração batendo tão forte que doía. As pernas gelavam, não sei se do frio ou do terror. Lentamente me virei. A lanterna tremeluziu na neblina. A 10 metros de distância, os olhos estavam de volta. Só que agora mais altos. Na altura dos meus. Moviam-se devagar, traçando um 8. Deitado no ar. E o som voltou, o estalo nauseante de vértebras se torcendo. O ser girava a cabeça em ângulos impossíveis, como se o pescoço fosse uma corrente enferrujada. Depois de 7 segundos daquele espetáculo grotesco, os olhos pararam. O barulho cessou, mas no lugar dele veio o sussurro. 10 vozes falavam ao mesmo tempo, homens, mulheres, crianças. Distantes e próximas, uma cacofonia de murmúrios que se misturavam dentro da minha cabeça, como dedos arranhando o interior do crânio. Não dava para distinguir palavras, só uma enxurrada de sons que entravam em mim, como água por uma rachadura. Através do caos, uma ordem conseguiu furar. Corra! Girei nos calcanhares e disparei. Corri como nunca, a neve grudando nas botas, a roupa de trabalho pesada como uma armadura. Esquivava-me entre árvores, pulava. Valas, os pulmões em chamas. Não olhei para trás. Não podia. Segurava a placa contra o peito como um talismã, enquanto as vozes sibilavam atrás de mim, cada vez mais altas, cada vez mais dentro. A placa ainda estava ali, presas aos meus dedos engessados pelo medo. Estranho. Como não a tinha jogado fora. Não era culpa dela, afinal. E ali continuava, colada à minha pele como uma segunda sombra, enquanto eu corria sem sentir o cansaço. Mas algo me incomodava. Aquele trecho de floresta parecia não ter fim. 1 quilômetro. 2. As árvores se esticavam como uma piada cruel, repetindo-se em loop até que de repente a neve ficou mais funda. Os pés afundavam a cada passo, até que a clareira acabou. À minha frente, um aterro de linha férrea cortava o branco. Como uma cicatriz. Subia o talude de cascalho como se fossem degraus, mesmo com a inclinação traiçoeira. No meio dos trilhos parei. Um suspiro quase imperceptível escapou dos meus pulmões. Consegui. Mas então, onde está o trem? A pergunta saiu alta, cortando o silêncio como uma lâmina. Virei-me em círculo, escaneando o horizonte. Nada. Só neblina, reles e espessa, engolindo tudo além de 5 metros. A lógica tentava me convencer. Você desviou na floresta, o locomotivo está mais adiante, escondido nesse manto de merda. Mas algo não batia. Não tem escolha. Apertei os dentes e segui em direção à base de abastecimento, os passos rangendo na neve compactada. Cada movimento era um tic-tac contra o relógio de alguma coisa que eu não queria encontrar, até que os trilhos começaram a me trair, rugosos, oxidados. As juntas entre os dormentes pareciam bocas escancaradas, cheias de dentes podres. Parei. Chutei a neve acumulada com a bota de trabalho. Sob meus pés, madeira apodrecida, esfarelando-se ao toque. O cheiro subiu como um fantasma. Criazoto, aquele fedido químico queimando as narinas, o mesmo que usavam para tratar os dormentes antigos. Não é o meu caminho. Olhei ao redor. E então a vi. Outra placa. Um marco quilométrico, plantado no concreto como um aviso. Branco. Enferrujado nas bordas com números pretos descascando. 276 de um lado, 275 do outro. Isso não existe. O trecho até a base tinha apenas 15 quilômetros, todo assentado sobre dormentes de concreto, sem marcos, sem fantasmas. Mas ali estava, desafiando a realidade como um erro de impressão no roteiro do universo. E foi então que ouvi aquele som de novo. O estalo seco, úmido de vértebras se deslocando. Desta vez, tão perto que senti o ar se mover atrás da minha nuca, como se minha própria coluna estivesse se partindo.
Um calafrio me atravessou como uma faca, gelando o suor que brotou. Instantaneamente, o sangue latejava nas têmporas e minha mão, por instinto, mergulhou no bolso da colete laranja. Os dedos fecharam-se em torno do cabo do martelo. Gerei com tudo. A 1 metro de mim. Não era humana. Não era nada que deveria existir. Uma paródia distorcida de mulher. Curvada como um arco partido, os membros torcidos em ângulos que faziam meus olhos doerem. Vestígios de um vestido, ou que já fora um, pendiam em farrapos sujos colados a uma pele cinza, esticada sobre ossos que pareciam prestes a furar a carne. A cabeça. Deus, a cabeça. Ela girava, girava, o pescoço se retorcendo como borracha podre, a mandíbula deslocada em um sorriso que se estendia até a orelha esburacada. A pele do crânio pendia em tiras, revelando buracos no osso. Cabelos brancos, raros e longos, grudados em sangue seco. Um olho não, os dois eram bolas brancas, sem pupilas, brilhando com uma luz esverdeada como fosforescência de podridão. Nas mãos esqueléticas, faltando dedos, ela segurava algo embrulhado em jornal amarelado. Manchas escuras vazavam do pacote. Sangue. E então vi, pequeninos membros, minúsculos dedos. Um bebê. A placa do locomotivo escorregou da minha axila, caiu com um tinido metálico no cascalho. O som parece ter acordado aquela coisa. A cabeça se jogou para baixo, como um pássaro picando comida, e então subiu devagar, os lábios rachados-se esticando em um sorriso que expôs dentes podres afiados como facas. Um som gutural, úmido, saiu da garganta dela. Não era uma palavra. Era o ruído de algo que não deveria fazer barulho. Socorrei-me. O martelo já estava no ar, pronto para descer com toda a força que meus músculos conseguissem juntar para esmagar aquele crânio até virar pasta. Mas algo me precedeu. Uma sombra surgiu atrás da criatura. Uma mão enrugada segura, empunhando o outro martelo, e então o impacto. Um golpe seco, o metal afundando na têmpora dela com um ploft nojento. Mas a coisa nem piscou. Só se contorceu como se fosse de borracha e então recuou, desaparecendo na neblina com um guincho agudo como um animal ferido. Se fosse eu quem tivesse batido, já estaria morto. O homem que surgiu do nada era velho. Usava um uniforme ferroviário antigo dos anos 70 com uma boina azul escuro e a insígnia do Ministério dos Caminhos de Ferro da URSS ainda brilhando na frente. Rosto largo, bigodes brancos impecáveis, olhos verdes que pareciam ter visto todos os infernos e voltado para contar a história. Larga essa arma, rapaz. Não vai precisar, disse, limpando o martelo na neve, deixando uma mancha escura no branco. A voz era áspera, mas calma, como se estivesse falando com um cavalo assustado. O que foi? Travou. Engoli em seco. O martelo caiu da minha mão. Onde eu estou? Ele suspirou, como se a pergunta fosse ridícula. Olha o marco. 276. Não sabe ler? Mas esse quilômetro não existe. Meu trecho só tem 15 e os dormentes são de concreto e não tem marcos. E eu não sei onde está o meu trem e o que era aquela coisa. O velho me interrompeu com um gesto, como se estivesse afastando uma mosca. Para com esse blá blá blá, parece metralhadora. Seus olhos mentem? Está escrito 276, então é 276. Onde mais seu trem ia estar? Na rodovia? Riu secamente. Vai, andando que acha. Ou você acha que eu vou te levar de mão dada? E aquela coisa? Menos você saber, melhor você dorme. Ele apontou com o queixo para trás de mim. O maquinista tá te esperando. Andando. Obrigado, pai. Ele franziu as sobrancelhas como se a palavra soasse errada. Transmite um recado pro Andrei. Diz que foi o Egores. Antes que eu pudesse reagir, ele arrebatou a placa das minhas mãos. E não rouba o que não é teu. Fiz que sim, mecânico. Virei as costas e comecei a andar. 20 segundos depois, a voz dele ecoou, vinda de um lugar impossível, como se estivesse a quilômetros. Embora eu mal tivesse dado 100 passos. Só não olha para trás. Os trilhos começaram a mudar. O ferro ganhou brilho, os dormentes viraram concreto. E então, à frente, um quadrado imenso cortou a neblina, meu locomotivo. O ronco do diesel me atingiu como uma descarga e corri. Não olhei para trás. Não podia olhar. Dentro da cabine, tranquei todas as portas, joguei-me na cadeira e desabei sobre a mesa. O sono me engoliu antes que o corpo parasse de tremer. O maquinista me acordou na manhã seguinte. Entregamos o turno e seguimos para casa. Na sala de fumantes, os velhos contavam histórias sobre o Palitche. Coitado, passou por um inferno daquele jeito,
e ainda manda um homem de volta pro mesmo lugar, justamente no aniversário do acidente. Acendi um cigarro, puxei um colega de lado e perguntei. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de assinar um pacto. Antigamente, nos anos 60, não tinha linha para base. Só um trecho entre estações. O maquinista tinha uma mulher. Fez uma pausa, coçando a barba por fazer. Ficou cega. Louca. Pegou o bebê e se jogou na linha. Na frente do trem dele. Desde então, no quilômetro 276. Balançou a cabeça. Sinais falham, rádios chiando. Com vozes, choro de criança. E quando a neblina baixa, aparece ela. Os caras juram que os trilhos lá são diferentes. Que o lugar muda. E esse Egores tem a ver com isso? O olhar dele gelou. Ele acendeu outro cigarro, demorando para responder. Em 77, o Egores era maquinista. O ajudante dele, a voz sumiu por um segundo. Chamava Andrei. O velho Palish. Sem motivo aparente, metade dos grampos da linha no quilômetro 276 tinha sido arrancada dos dormentes. O trem descarrilou. O maquinista morreu no acidente. Ele mandou o ajudante, Andrei, para o compartimento do motor, enquanto ele mesmo seguiu segurando a alavanca do freio até o último segundo, relatando tudo pelo rádio. Desde então, Palish jura que vê Egores à beira dos trilhos, sempre no mesmo lugar, quilômetro 276. Eles seguiram na locomotiva Otesca da terceira série. Número de fábrica 692. Só depois que descobri a verdade, Palish não ia visitar o cunhado da mulher. Ia ao cemitério. Visitava a tumba do colega que lhe deu uma segunda chance. Uma semana depois, pedi transferência para a estação da minha cidade. É menor, o salário não é dos melhores, mas o importante é que as chances de cruzar com aquele desgraçado novamente são quase zero. Palish se aposentou. Vive tranquilo, ou pelo menos o mais tranquilo possível depois de tudo que viu. Semana passada chegou um telegrama. Encontraram os corpos mutilados de uma brigada de locomotiva e um trem abandonado naquele trecho. Nunca mais porei os pés lá. E aí, o que acharam das histórias? A primeira tem um clima Lovecraftiano, com cultos, monstros e raças antigas. A segunda mexeu com fantasmas e criaturas que não deveriam existir. Ambas me arrepiaram. Deixem nos comentários o que vocês sentiram. Agora preparem-se para mais duas narrativas enviadas por assinantes. Não são exatamente histórias de terror, mas tem algo de perturbador, daqueles casos que grudam na memória. Obrigado a Sofia e a Aos por compartilharem. Vamos começar. Música. Eu era uma garota comum, morava com os pais e o irmão em uma vila perto da cidade, onde ficava a nossa escola. Todo dia, depois das aulas, a gente voltava para casa por uma estrada longa, ladeada de casinhas e vegetação. Adorávamos aquele caminho. Especialmente na primavera e no outono, quando tudo ganhava cores. Mas havia um trecho que a gente evitava. Bem no meio do caminho, do lado esquerdo, um carvalho imenso. Atrás dele, um muro, com um portão de ferro e além do muro, uma casa decrépita desbotada pelo tempo. Do lado direito da estrada, bem em frente à casa, começava uma mata fechada. Parecia cena de qualquer vila do interior, uma árvore, uma casa velha. Mas tinha algo errado. O carvalho era preto como piche, independentemente da estação. Sem folhas, só galhos retorcidos. E a casa exalava uma energia pesada, como se o ar ali fosse mais denso. A gente sempre acelerava o passo naquele ponto, apesar da curiosidade infantil. Quanto à mata, nem se fala, garrafas quebradas, lixo espalhado e uma escuridão quase sólida, como se a luz do sol nem tentasse entrar. Ponto até que em um dia normal de quinta série, eu e meu irmão voltávamos para casa. Primavera, tudo florescendo, o céu pintado de rosa e laranja pelo pôr do sol. De repente notei uma velhinha à frente, corcunda, de lenço na cabeça, puxando um carrinho de feira daqueles que idosos usam para levar compras. Dentro um pacote preto, quadrado. Quando nos aproximamos do trecho que a gente evitava, meu irmão e eu nos afastamos para o lado da mata, longe da casa. Mas a velha virou direto para o portão do carvalho. Não resisti. Olhei para trás, para o rastro que o carrinho havia deixado. E então vi uma trilha de gotas vermelhas no asfalto, terminando em uma poça pequena. Dentro dela, algo branco e arredondado. Mandei meu irmão esperar e me aproximei. Era um dedo humano. Não tinha como confundir. A falange exposta, a unha no final. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. A velha devia ter perdido sem perceber.
Corri de volta arrastando meu irmão para casa. Quando contei aos meus pais, comecei com pai e mãe. Quem mora na casa do Carvalho? Eles tentaram disfarçar, mas quando descreve o dedo, seus rostos ficaram sérios. Então me contaram. A casa existe desde que a vila foi fundada. Lá morava uma snarrarca, uma curandeira, que sarava pessoas e animais, afastava males. Todos a respeitavam. Mas depois que ela morreu, a neta que cuidava dela mudou. O Carvalho murchou de um dia para o outro. Desaparecimentos começaram. Diziam que a mulher praticava magia negra, que fazia rituais com ofertas. Piorou quando um pedaço da mata foi comprado por gente de uma seita. Uns falavam em testemunhas de Jeová, outros em coisa bem mais sinistra. Desde então, ninguém mais deixava a gente passar sozinhos por ali. Hoje estou na universidade, mas ainda me lembro daqueles olhos da velha quando ela virou para o portão. Nunca acreditei em magia ou no sobrenatural, mas aquela cena me persegue. Faz 10 anos que ninguém a vê. Dizem que morreu. Espero que, com ela, todo aquele horror tenha terminado. Música. Minha cidade é antiga. Algumas casas resistem desde antes da Revolução. No bairro Velho, há uma construção que já foi escola distrital, mas originalmente era uma mansão particular. Não sei ao certo a quem pertenceu, a história preferiu calar esse detalhe. Conta-se que um homem rico encomendou a casa, pagou pelos melhores materiais, exigiu perfeição. Os pedreiros entregaram o trabalho impecável. Só que, na hora de acertar as contas, o patrão resolveu economizar. Pagou uma miséria, menos da metade do combinado. Os trabalhadores, é claro, não engoliram. Xingaram-no de tudo. Quanto é nome, amaldiçoaram a casa e foram embora de mãos vazias. Mas o dono não conseguiu dormir uma noite sequer. Todo anoitecer, um choro agudo de criança ecoava debaixo do telhado. Quase enlouqueceu. Chamou as babuscas da região, aquelas que entendiam dessas coisas. Elas inspecionaram, ouviram e sentenciaram. Kiki mora. Procuraram a criatura por semanas, sem sucesso. Não. Aparece se não quiser, disseram. O homem, desesperado, abandonou a casa à própria sorte. Anos depois, já na época soviética, as autoridades resolveram dar uso ao prédio abandonado. Durante as reformas, subiram para limpar a chaminé. E lá estava o presente dos pedreiros, uma garrafa vazia, presa de tal forma que, quando o fogo esquecia, o vidro esquentava e produzia um som, idêntico ao choro de uma criança. Música. E foi assim que a lenda ganhou um nome, Liuzia. Não se sabe se foi ironia dos jornalistas, se foi para zombar daqueles que ainda acreditam no que não se vê, ou se, no fundo, até eles sentiram um calafrio ao ouvir a história. O fato é que o sobrenome, Tukikimaru, uma brincadeira com o nome da criatura, colou. 2 narrativas, enviadas por vocês leitores que juram serem reais. A primeira, uma advertência, gelada para quem brinca com forças que não entende. A segunda, uma lição com pitadas de humor negro, daquelas que a gente conta rindo, mas que no fundo faz pensar 2 vezes antes de ignorar um pressentimento. Por hoje é isso, mas não pense que acabou por aqui. Se essas histórias mexeram com você, seja pelo arrepio na nuca ou pela curiosidade de saber o que mais esconde o mundo além do óbvio, não saia sem deixar seu like. É assim que saberei que vale a pena continuar desenterrando esses relatos. E se ainda não está por dentro, se inscreva no canal, porque as melhores histórias estão só começando. Ah, e tem mais no Telegram, guardamos uma narrativa que não coube neste vídeo. Uma daquelas que, se você ouvir sozinho à noite, vai querer acender todas as luzes da casa. Lá também tem conteúdo exclusivo, discussões e muito mais material para quem não se contenta com respostas fáceis. O link está na descrição, não deixe para depois. Falta algo? Sim, seus comentários. Conte se você já ouviu algo parecido, se tem uma teoria sobre a Kikimora, ou se, quem sabe, você tem uma história que merece ser contada. Não guarde só para você o medo, afinal divide-se melhor. Até a próxima! E lembre-se, nem todo som na chaminé é só o vento.